Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de economia. Lembrando que a gente está estudando aqui, terminando, né, o livro de economia do Mankio. E aí todos os slides pelo qual eu utilizo na aula foram feitos aí pelo livro, né? Então, o que a gente está vendo? A gente está vendo macroeconomia logo no finalzinho. A gente já viu um pouco sobre a economia real e a economia nominal, alguns indicadores macroeconômicos. Depois a gente viu também sobre a moeda, o comportamento dessa economia real e nominal da moeda. Antes a gente viu também o que é importante para crescer a economia, que é a economia de longo prazo. E a gente viu uma economia aberta quando tem exportações e importação. Agora eu vou falar de curto prazo, né, que é a economia que o governo pode fazer no curto prazo. Para isso, primeiro vamos introduzir o assunto, que é a parte de demanda agregada e oferta agregada. Para a gente entender isso, a gente tem que entender que as flutuações econômicas, né, a economia de forma geral, ela segue o quê? Ela segue ciclos. Então, há momentos que tem crise econômica, e aí eu passo a ter o que a gente chama de recessão. O que é a recessão? Ela faz parte do ciclo. Tipo, em 2020, a gente teve uma recessão no PIB do Brasil e no mundo por causa do coronavírus, que é a pandemia. E aí, se essa recessão ela se perpetua por muito tempo, se ela é muito forte, a gente passa a ter uma depressão, né? Ou seja, a economia começa a encolher de forma grave, né? Venezuela, acho que é um caso mais típico disso daí. E aí, o que explica isso daí? Explica justamente um modelo que a gente chama de modelo de demanda agregada e oferta agregada, que analisa esses efeitos cíclicos do curto prazo. Porque, lembrando que no longo prazo, a gente está falando o quê? De 100 anos, 300, 200 anos, 30, 40, 50, 70 anos, né? Então, é aquela coisa longa. Agora, se eu pego efeitos de 1 ano, 2 anos, 3, são pequenas recessões, a gente tem efeitos de curto prazo. Por isso, a gente tem 3 fatores aí dessas flutuações econômicas, né? Primeiro que ela é irregular e imprevisível, então não dá para você chegar e falar, poxa, em 2025 a gente vai ter uma recessão, não dá, ela simplesmente acontece, né? A última foi em 2008, no mundo, no Brasil a gente teve em 2015, por causa do 14 e 15 ali, por causa do impeachment, né, 16, e agora 2020 a gente teve novamente, ou seja, são ciclos, né? Há período alto, há período baixo, é imprevisível. Outra coisa, a maioria das variáveis macroeconômicas flutua conjuntamente. Sempre quando tem um problema de recessão, a gente tem um aumento do desemprego, uma queda na inflação, a atividade econômica cai, o PIB, né, diminui, e assim por diante. Ou seja, gera o quê? Gera essa queda da produção e o desemprego costuma crescer. Isso faz parte do processo, né? Agora, o que explica essas flutuações econômicas? A teoria clássica, aquela antiga, antes tinha aquela dicotomia clássica da neutralidade da moeda. Eles falavam assim, não se preocupa com isso, porque é só um fenômeno monetário, então, assim, isso vai só variar ali a inflação e demais, mas, assim, em termos reais, a gente não tem grandes impactos no longo prazo, né? Então, quando a gente olha 10, 20, 30 anos, aquele ciclo ali de 1 ano ou 2 que caiu, não tem tanto impacto no longo prazo. Então, o que importa é o longo prazo, e não o curto prazo da economia. Por outro lado, essas realidades aí do curto prazo, ela influencia o desemprego, a sociedade, quebra de receita, de riqueza, né? Alguns economistas, a maioria dos economistas clássicos, eles olham só o longo prazo, né, e não o curto prazo. É esse modelo de demanda agregada e oferta agregada nos colocou aos olhos o quanto que é importante essas variações cíclicas de curto prazo, né? Porque essa teoria, basicamente, ela foi desenvolvida pós-crise de 29, então, a partir daquele momento, começou a se observar mais essas relações de curto prazo, né? Então, entra o quê? Entra o modelo de oferta agregada e demanda agregada. A demanda agregada e oferta agregada é uma curva, igual a gente viu lá na microeconomia, né? A demanda é justamente a quantidade de bens e serviços aí que todos os agregados econômicos, aí a gente está falando de famílias, empresas, governos e comércio internacional, compram de bens e serviços, né? E dado um nível de preço. Agora, a oferta é o inverso, né? Como que ele é ofertado para um determinado nível de preço esses bens e serviços na economia. Só que a gente não analisa mais uma empresa, aumenta o preço ali do sorvete e a demanda de sorvete. A gente está falando de tudo, né? A economia de forma geral. Então, a gente imagina a demanda agregada o quê? A gente imagina para um nível de preço, e aquele nível de preço não é R$ 30 de alguma coisa, é a inflação, né? Então, para um nível de preço da economia, eu tenho ali um YI, que é aquele YI1, ali é o PIB, né? Então, para um determinado nível de inflação, eu tenho um determinado PIB.
Então, dado um nível de preço, eu tenho... A inflação, na verdade, é a variação do preço, né? Para um determinado nível de preço, eu tenho uma determinado PIB. E aí uma queda desse preço, ou seja, uma deflação, o que acontece na minha demanda agregada? Gera um aumento aí do PIB. Por quê? Porque passa a ter mais pessoas querendo comprar, porque os bens estão mais baratos, né? E aí aumenta um estímulo aí nessa demanda agregada. E aí o que acontece? Por que essa curva de demanda agregada ela tem esse comportamento negativo, igual a gente viu lá na microeconomia? Então imagina, a gente está falando quando cai o preço, né? Então imagina que o preço caia, eu tenho três aspectos, né? O efeito na riqueza, o efeito na taxa de juros e o efeito na taxa de câmbio. Lembrando que vai deslocar o ponto ali, né? Ele vai sair do nível de preço, vai andar o ponto na curva. Então, o que acontece com a riqueza? Os preços ficam mais baratos, faz com que a sua capacidade de pagamento fique melhor, né? Então, você aumenta a sua riqueza em termos do quanto que você consegue consumir, porque as coisas estão mais baratas. E aí, você aumenta o seu consumo. Lembrando também que a gente está falando de demanda agregada, a gente está falando de PIB, né? Então, o PIB, o que ele é? Ele é o consumo das famílias, os investimentos, os gastos do governo, mais as exportações líquidas, né? Então, ele aumenta o quê? Ele aumenta o consumo das famílias. Agora, a taxa de juros influencia também. Quando os preços caem, as pessoas passam a ter mais dinheiro, o que automaticamente elas vão fazer? Elas vão consumir ou elas vão poupar. Poupar significa ir no mercado de fundos e investir. É automaticamente mais pessoas procurando, gera uma redução naquela taxa de juros e aumenta os seus investimentos por esses fundos, né? Outro fator que costuma ter também é a variação do câmbio, né? Então, geralmente, quando os preços caem, muda a quantidade de moeda, a taxa de juros cai, o governo, o Banco Central, ele altera a quantidade de moeda. E essa variação nas moedas em circulação gera um aumento cambial. O que é esse aumento cambial? Uma depreciação. Então, toda vez que cai a taxa de juros, geralmente sobe o câmbio. A gente vê isso no Brasil em 2020, a taxa de juros caiu para 2% ao ano, o câmbio chegou a R$ 5. Então, deprecia o câmbio. Quando esse câmbio deprecia, é bom para quê? Para as exportações que a gente viu. Então, aumenta o quê? Aumenta as exportações líquidas. Logo, então, a gente percebe que essa queda de preço pode aumentar a demanda agregada pela ótica do consumo, dos investimentos e pelas exportações líquidas. A parte do governo, a gente vai falar posteriormente na próxima aula. Agora, essa curva aí, ela está dentro do ponto, ela pode mexer, como ela pode ir para a direita ou para a esquerda, né? E aí, como que ela vai ir para a direita ou para a esquerda? Eu posso afetar diretamente o consumo, né? Uma propensão a consumir, as pessoas mudam a cultura de consumo ou muda a cultura de investimento, de repente as pessoas passam a poupar mais, a investir mais, né? Então, quando você muda essa cultura, propriamente dito, né? E aí a gente tem um deslocamento dessa curva, vai para um lado para o outro, né? Tanto também os gastos do governo, as exportações líquidas, né? E aí é uma não pontual. Então, lá é fator riqueza, fator taxa de juros, fator câmbio, muda no ponto, porque afeta os outros, né? Agora, quando eu mudo o consumo diretamente, eu jogo ela para a direita ou para a esquerda, né? Então, olha só. Por outro lado, a gente tem o quê? A gente tem a oferta agregada. Só que é importante observar que a demanda agregada, no curto e no longo prazo, ela tem o mesmo comportamento. Ela é decrescente, à medida que cai o preço, aumenta a quantidade demandada. Agora, a oferta agregada, não. A oferta agregada tem dois aspectos. Tem o aspecto do longo prazo, que aí é mais a ideia da teoria clássica, que a gente vai falar depois, e do curto prazo. No longo prazo, a gente viu na teoria clássica, dado um nível de preço, eu tenho lá uma determinado PIB, né? E aí as empresas vão fazer o quê? Se esses preços caírem, vai afetar a oferta de produtos no longo prazo. Então, significa que se os preços caem hoje, significa que uma fábrica vai oferecer mais produtos daqui a 10 anos? Não vai, obviamente que não. Então, ou seja, não afeta. Então, ela independe das variações do preço, né? Então, logo, as variações do preço não interferem na minha quantidade ofertada no longo prazo. Por outro lado, e aí chega um conceito interessante que a gente chama de taxa natural de produção. O que é a taxa natural de produção? É aquela pelo qual encontra o equilíbrio no longo prazo de produção, né? O PIB do longo prazo para um dado nível de emprego que a gente vai falar depois. Agora, essa curva do longo prazo, ela pode ir para a direita como ela pode ir para a esquerda. O que afeta exatamente uma empresa produzir mais, ofertar mais ou menos? É aquilo que a gente viu também na aula de economia de longo prazo.
É o capital, é o trabalho, é os recursos naturais, é a produtividade, é os conhecimentos tecnológicos, né? Ou seja, esses são os fatores que fazem com que a empresa consiga ofertar mais com menos, né? Mais mão de obra, mais capacitação. Então, ou seja, isso desloca a minha curva de oferta de agregada de longo prazo, pensando em nível de economia. Agora, só para a gente entender, então imagina um preço, um nível de preço lá em 1990, eu tenho um PIB e uma demanda agregada e uma oferta de longo prazo naquele nível. A partir do momento que há um avanço tecnológico, né? Imagina 10 anos aí avançando, tendo avanços tecnológicos, eu tenho um deslocamento da minha curva de oferta agregada para a direita. E aí há o quê? Há um crescimento de PIB dado esse aumento. Aí o que o governo vai fazer? Há também um crescimento da oferta de moeda que desloca a demanda agregada. Por quê? Porque como há esse aumento na tecnologia, vai aumentar uma quantidade de produção. O Banco Central, tendo esse aumento de oferta de produtos, ele tem que criar essa liquidez para isso, para que haja esse aumento também desses produtos. É aí que ele faz, ele entra e emite moeda no mercado, justamente para acompanhar. A gente falou isso na aula de monetária. E aí, automaticamente, esse crescimento da oferta de moeda faz o quê? A gente acabou de ver, desloca a curva para a direita, porque vai aumentar consumo e demais. Então, vai deslocar a curva da demanda para a direita, porque você está dando mais dinheiro para as pessoas automaticamente consomem mais, investem mais, exportam mais e demais, né? E aí desloca a curva de demanda para a direita. Aí, automaticamente, ela vai encontrar um novo equilíbrio ali com um PIB maior. A gente está falando do PIB ali do ano 2000 e um nível de preço mais alto, porque você coloca mais moeda no mercado, ele puxa o preço para cima. A gente viu isso na aula de monetária. E lembrando, só também, eu falei que a nível de moeda tem que ter uma velocidade assim como eu tenho a nível de produção, né? Então, se eu aumentou a produção da oferta, o Banco Central injeta mais moeda para equilibrar essa liquidez, né? E aí gera o quê? Gera um aumento aí de PIB no longo prazo e automaticamente gera inflação, porque você colocou mais moeda, ele vai se equilibrar num nível de preço diferenciado. E assim por diante, né? Então, à medida que eu vou tendo aumentos tecnológicos, eu vou deslocando a curva de oferta para a direita, a demanda para a direita por causa do aumento na minha oferta de moeda, e aí eu tenho também um nível de preço maior, né? Então, repara que a economia começa a crescer, e a inflação, naturalmente, os níveis de preço também crescem, né? Agora, no curto prazo, o que acontece com a oferta agregada, né? Então, ela já não é uma reta mais. No curto prazo é o seguinte, se eu mexo no preço, a empresa vai querer... o que vai acontecer? Se eu aumento o preço, ela vai produzir mais, vai produzir menos, se baixa o preço, vai produzir mais, vai produzir menos. No curto prazo, estou pensando agora, né? Mexe um preço aqui mês que vem, daqui 2, 3 meses, o que acontece? Então, a gente tem um comportamento semelhante ao da microeconomia. Então, uma queda nos preços gera o quê? Gera uma redução da minha oferta no curto prazo, minha oferta agregada, ou seja, meu PIB diminui aí pela oferta agregada. Por quê? Por aqueles 3 aspectos que aí eu volto e repito aqui no slide, né? Primeiro é a teoria de salários rígidos. O salário ele tem um valor, e aí quando eu tenho uma queda nos preços, o salário ele não diminui, né? Então, automaticamente, o salário real aumenta. Por que meu salário é R$ 1.000, mas esse 1.000 eu compro R$ 1.000. Aí o preço cai, esse meu 1.000 passa a comprar mais coisas, né? Então, eu tenho um aumento do meu salário real. Automaticamente, para a empresa, o que ela vai fazer? Para manter aqueles níveis de salário maiores em termos reais, ela acaba gerando desemprego, né? Tendo que demitir funcionários. E aí acaba que, infelizmente, aumentando o nível de desemprego, diminui a quantidade. Aí a gente está falando coisa macro, né? É numa empresa só, várias ao mesmo tempo. E aí, automaticamente, eu tendo um aumento no salário real, eu tenho um aumento do desemprego. O aumento do desemprego gera uma queda de PIB, né? E aí, automaticamente, reduz ali o PIB para a esquerda. Os preços rígidos, porque os preços, geralmente, o nível de preço inesperadamente baixo, deixa algumas empresas com preços acima não desejados. Então, se você só pensar, se cai muito o preço, as empresas falam, não, quero mais produzir porque está muito barato, não compensa, né? Então, acaba fugindo do país, né? Tendo um outro mecanismo que não está valendo a pena vender aqui. Então, ela diminui aí essas produções, né? E a percepção equivocada é porque, geralmente, começa a cair os níveis de preço de forma global, a empresa ela já começa, né, o que ela vai fazer? Ela automaticamente acha que vai reduzir do setor dela, então, em termos psicológicos, ela já reduz a sua produção e já muda de setor
mesmo que não tenha um afeto diretamente naquele setor dela. Então, a gente está falando de níveis macro, né? Agora, essa oferta agregada, o que pode fazer com que ela desloque para a direita ou para a esquerda? Não no ponto, né? O deslocamento da curva. Basicamente de longo prazo, é mudar as questões de trabalho, capital, recursos naturais, conhecimentos tecnológicos, produtividade, né? E os níveis de preço, porque aí o nível de preço começa a ser um fator, né? Então, olha só, então imagina para um nível de preço lá de equilíbrio, eu tenho uma taxa natural de produção, então eu tenho uma oferta agregada de curto prazo, eu vou ter uma oferta agregada de longo prazo, né, que é uma reta, e eu tenho uma demanda agregada que independe se é de curto ou de longo prazo. Legal. Então, ele tem esse comportamento no curto e no longo prazo, na parte da oferta e na demanda. Agora, se para um determinado nível de preço, como que eu vou deslocar essa para a direita ou para a esquerda a demanda agregada? Então, eu tenho lá uma oferta agregada, uma oferta agregada de longo prazo e uma demanda agregada. Então, se eu tenho, vamos mexer na demanda, né? Então, uma redução da minha demanda agregada, dado aqueles fatores que eu mostrei, nível de riqueza, o deslocamento, consumo, investimento, gasto do governo, aquele, né, que empurra para a esquerda, para a direita, né, exportações. Então, imagina que eu tenho uma retração do consumo e aí reduz ali minha demanda para a esquerda. Então, automaticamente, o que vai acontecer? Vai encontrar um novo equilíbrio e vai ter uma queda na produção de curto prazo. E aí, essa queda de produção no curto prazo, com o tempo, a oferta agregada de curto prazo, ela faz o quê? Ela se desloca também buscando um novo equilíbrio ali, dado aqueles níveis de preço atual que eles estão. Então, elas buscam um novo equilíbrio até que o preço se equilibra ali dentro da minha, que a gente chama da produção natural, né? Que é o Y1. Ou seja, se a gente observar, no final, o Y1 ficou fixo, o que eu tive foi uma alteração do P1, que ele foi para o P2, ou seja, é a teoria clássica falando no longo prazo, né? Que no longo prazo não afeta a minha produção, e sim só meus preços, né? Então, não afeta a economia real, afeta somente a economia nominal, né, no longo prazo. No curto prazo, sim, o preço saiu de P1 foi para P2 e Y1 foi para Y2, né? Mas no longo prazo, não. Então, no curto prazo, o deslocamento da demanda causa flutuações de produção, né, que a gente viu. Agora, no longo prazo, a demanda afeta os níveis de preço, mas não a produção, né, que a economia clássica prega, né? Agora, os formuladores de política, que eles agem justamente para mexer nessa demanda agregada quando eu tenho algum problema nesse recuo da minha demanda agregada, né? Então, o que ele pode acontecer? Vamos imaginar que eu tenho uma oscilação na minha oferta agregada. Então, tá lá, eu tenho um nível de preço, igual estava antes, e aí o que acontece? Agora não é a demanda que vai recuar por causa de uma queda de consumo, alguma coisa. Imagina que eu vou ter uma queda da minha oferta agregada, né? Ali eu coloquei um deslocamento adverso. O coronavírus aconteceu isso, né? Teve o lockdown, fechou ali os países, aí automaticamente não teve como vender. Então, a oferta agregada deslocou para a esquerda, né? A oferta agregada deslocando para a esquerda, cai automaticamente, instantaneamente, o PIB, né? Porque ele vai encontrar um novo equilíbrio ali da demanda e jogando para a esquerda ali a oferta. Você fecha os comércios, não consegue vender. E aí gera um efeito inflacionário ali no curto prazo, dos níveis de preço encontrando ali um novo equilíbrio, né? Só que esse fenômeno aqui, a gente chama de quê? A gente chama de estagflação. O que é estagflação? É quando eu tenho os dois problemas. Eu tenho um problema inflacionário e uma queda de produção. Então, eu tenho uma estagflação. Combinou tanto a recessão quanto a inflação, né? Só que aí o que acontece? Imagina que eu tenho essa redução da minha oferta de curto prazo, eu tenho cai minha produção e sobe ali minha inflação, e aí o governo que ele entra com uma política para reequilibrar aquilo ali. Só que ele não mexe na oferta, né? Ele não vai construir empresa para vender, né, do jeito. Ele faz um mecanismo inverso, ele vai mexer na demanda agregada, vai estimular a demanda agregada. Como que ele faz? Ele vem com uma política, aumento de moeda, ou então dar salário para as pessoas de baixa renda, que foi o plano que teve no Brasil, automaticamente desloca ali o consumo para a direita, porque as pessoas começam a ter renda, eles vão querer automaticamente consumir mais, né? Então, eles fazem o que a gente chama de política expansionista, e aí joga a curva da demanda agregada para a direita, e aí ele encontra um novo equilíbrio no longo prazo, né? E aí a gente está falando de 10, aos poucos vai se equilibrando, mas a inflação tende a ocorrer. E aí, novamente, volta a teoria clássica, né?
No longo prazo, no longo prazo eu tive o quê? Mantive ali meu nível de produção e eu só tive uma variação nominal da minha economia, porque o governo ele agiu, né, os formuladores de política, ele agiu para deslocar essa curva da demanda para a direita. Então, essa teoria da demanda agregada, oferta agregada, vem de quê? Vem do Keynes, né, famoso, que, olha só, a gente está falando de 1936, que é após-crise de 29, então ele auxiliou os governos da época justamente com essa política. Então ele falou assim, gente, a gente não pode olhar só para o curto prazo, a gente tem que olhar para o longo prazo, né? Que quebra um pouco essa visão somente longo prazo que importa da economia clássica. Então, olha só o que ele falava. O longo prazo é um guia enganoso para as situações do presente. Pô, você ficar só olhando para o longo prazo, a gente está com problema agora, depressão é agora, né? A gente está tendo um problema imediato ali de inflação, depressão, desemprego. Então, no longo prazo, estaremos todos mortos, que é a frase famosa dele, né? Os economistas propõem uma tarefa muito fácil e inútil, se em épocas de tempestade, que é o caso das crises, né? Elas apenas puderem dizer o quanto o temporal tiver passado e o oceano está calmo. Então, assim, quando está no temporal, você tem que criar um mecanismo ali de se proteger. A economia não previa esses mecanismos e Keynes abriu os olhos para isso, para esses momentos cíclicos, né? Tudo bem, pessoal? Então, espero que vocês tenham aprendido. O vídeo ficou um pouco longo, porque esse é um conteúdo meio denso. Os demais, talvez, seja mais curto. Abraço, até a próxima.